deles. Esperamos muito mais do que uma nota. Aí, a deputada conseguiu entrar. Seja bem-vinda, deputada Silvia Wayampi. Seja bem-vinda à transmissão aqui no Fator Político BR, programa Hora Notícia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estava aqui desesperada, não estava conseguindo entrar, estou aqui no aeroporto, vou embarcar daqui a pouco e o desespero. A senhora pode comentar algo sobre a busca e apreensão que Carlos Jordi foi alvo no dia de ontem? A senhora pode falar alguma coisa sobre isso? O que a senhora está sabendo? Bom, todos nós fomos pegos de surpresa, né? Eu acho que a boa parte da sociedade sabe que eu acabei sendo envolvida nessa questão do dia 8, né, de janeiro, e eu não estava em Brasília, eu estava no Rio de Janeiro, então, assim como qualquer cidadão, todos nós recebemos vários vídeos daquilo que estava acontecendo, todos publicaram, eu também publiquei. E, na época, um deputado do meu estado me acusou de estar depredando em Brasília, né? O governador do meu estado acusou, dizendo que eu tinha sido vista descendo de rapel no prédio. Então, assim, foram as coisas mais absurdas que foram criadas com o meu nome. E até você provar de que você não estava em Brasília, que você não fazia parte dos atos, isso criou um grande problema para mim naquela época. Mas aí eu consegui provar que eu estava no Rio de Janeiro, que eu estava com a minha família, em suma. A PGR também se manifestou, né? Eu prestei depoimento na Polícia Federal, eu e outros deputados também. A PGR pediu o arquivamento, né? Alegando que eu não havia participado dos atos e que quando eu havia publicado o vídeo, os fatos já estavam acontecendo há algum tempo. Mas, visto isso, obviamente, a gente eu não acompanhei, até porque eu não tinha amizade com o Jordi. Eu tenho amizade com o Jordi hoje e nós moramos, inclusive, no mesmo prédio funcional. E todos nós fomos pegos de surpresa, né? Não é da índole do Jordi, pelo pouco que eu conheço, fomentar qualquer tipo de atitude, qualquer ato de vandalismo, né? Nesses estados. Então, nós fomos pegos de surpresa em relação a isso. Obviamente, acabamos sabendo que o Lira também não sabia, que também foi pego de surpresa. E, obviamente, nós estamos esperando, né? Como todos foram pegos de surpresa, nós estamos em recesso. E isso fez com que o parlamento não conseguisse se reunir, né? Então, o Lira não estava em Brasília, ele soube pelas outras pessoas, né? Ele soube porque a Câmara, a Polícia Legislativa, ligou para ele avisando, e isso é muito ruim, né? Acaba comprovando que existe um choque entre as instituições. E essa busca e apreensão deveria ter sido notificada ao nosso líder, né, que é o Lira. Excelente, deputada. Você falou uma coisa importante, que vocês não estavam, né? Vocês não faziam parte. Uma das coisas que mais se sabia, mesmo antes do 8 de janeiro, até na frente dos quartéis, quando o pessoal estava ali apenas pedindo ajuda, né? Pedindo a Deus, principalmente. Tinha pessoas orando de todas as religiões ali, juntas no mesmo propósito de pedir ajuda pelo nosso país. E uma das coisas que era mais falada era que nenhum parlamentar estava à frente, nenhum parlamentar colocava a cabeça para fora, era isso que era falado nos ajuntamentos, né? E foi justamente isso que usaram nessa investigação, né, contra o Jordi, falando que ele poderia ser ter um possível envolvimento com o ato dos 8 de janeiro. Só que ele não esteve nos atos de 8 de janeiro, assim como todos os parlamentares. Ou seja, isso abre um grande precedente, um precedente perigosíssimo, né? Tendo em vista que eles estão começando a perseguir as pessoas que não participavam das invasões dos prédios em Brasília, mas que protestavam em outros lugares. Agora, Eduarda, minha querida, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Qual que é a sua análise? Qual que é a sua conclusão? O que está acontecendo no Brasil, minha querida? É muito triste a gente ver o estado de zona total e completa que a gente chegou no Brasil, né? É zona, essa que é a palavra.
O caso do Jordi é extremamente triste, principalmente porque você imagina a situação. Ele estava com os pais dele em casa na hora, ele tem filhos pequenos. Do nada, a Polícia Federal entra de fuzil na tua casa para revirar as tuas coisas sem você nunca ter cometido crime nenhum. Ele mesmo nem sabia o que estava acontecendo. A Daniela Lima, na televisão, já estava sabendo o que estava acontecendo antes dele. Sabe? E isso tem virado hábito, inclusive, nessas buscas e apreensões da Polícia Federal. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Cariani, quando foram investigar a casa dele, e ele também não teve acesso a auto nenhum, e ele só ficou sabendo o motivo da acusação porque ele viu passando na TV. Pois é, isso tem se tornado comum. Eu acho que isso é bizarro, né? Porque se nem o seu advogado tem acesso aos autos, se a coisa está correndo em segredo de justiça e tudo mais, por que raios uma jornalista sabe dessa informação? E por que raios uma emissora se sente no direito de passar essa informação para o país inteiro ver, antes mesmo da pessoa que está envolvida no problema ficar sabendo? Né? É muito esquisito, porque acho que algo que vai acabar pesando em cima disso tudo é a questão da ligação. Que, como o Caivano bem falou, aparentemente alguém ligou para ele e chamou ele de chefe, chamou ele de líder e tudo mais. Parece que o cara acabou que era foragido, mas as pessoas nem sabiam que ele estava foragido. E aí vão querer usar essa de que ele era mandante, que ele estava tramando, confabulando com foragidos da justiça, sendo que ele nem sabia que o cara estava foragido e a pessoa ligou. Né? E se você não sabe, você vai fazer o quê, né? Você conversa com a pessoa para descobrir. Não tem como você saber se você não conversar. Agora, uma coisa que me deixou assim. Eu acho que o karma é uma coisa engraçada, né? O Lira sendo pego de surpresa só mostra o quanto ele está desmoralizado. Né? Sempre que acontece busca e apreensão dentro do Congresso, o líder do Congresso deve ser avisado previamente que a polícia vai entrar com um fuzil lá dentro e revirar o gabinete de alguém. E o cara tá tão desmoralizado, a moral dele tá tão arremessada no chão, que nem se deram ao trabalho de avisar ele. Então, assim, eu acho que isso é fruto do que ele plantou. Ele colhe isso agora. Todos os momentos de omissão dele, tanto do Lira quanto do Pacheco, todos os momentos em que eles viram tantas inconstitucionalidades acontecendo e não fizeram nada para ajudar os seus colegas parlamentares, sendo vítimas de ataques não justificados. Todos esses momentos chegaram nesse ponto em que a gente está agora. A moral deles é inexistente. E o nosso próprio sistema judiciário sabe disso, passa por cima deles e vai continuar passando por cima deles. É muito triste você ver que deputados que não chegaram nem perto, como a própria deputada bem lembrou, como o nosso apresentador lembrou, como o Caivano lembrou, o maior orgulho dos manifestantes é que essa manifestação é orgânica. Nós não temos um político mandando nessa manifestação, não tem partido mandando, a gente está aqui porque nós somos o povo. Esse é o maior orgulho dos manifestantes. E agora vão querer ir atrás de deputados que não estavam nem perto do lugar no dia, que no máximo noticiaram o acontecimento nas suas redes sociais. Porque simplesmente noticiar o ato está sendo tratado como incentivar. É muito triste. É muito triste mesmo ver o estado de zona que a gente está, porque a justiça, quando ela é de fato justa, ela não precisa ser feita às escondidas, ela não precisa de manobrinha aqui, manobrinha ali, não vamos avisar fulano, vamos deixar aqui escondidinho. Quando a justiça é justa, você não precisa de nada disso, tudo é feito às claras. A partir do momento em que a coisa deixa de ser feita às claras, significa que tem algo de muito errado acontecendo. Excelente, excelente. Vamos esperar, né, a manifestação dos dois silenciados aí, né? Vamos ver quando eles vão resolver falar algo, porque novamente estão afrontando e passando por cima dos poderes deles, né? Enquanto nós vamos passar para a próxima pauta aqui, eu vou aproveitar a presença da deputada Silvia, que também é uma pauta que ela defende lá no Congresso, que é a pauta indígena, né? Nós sabemos que o governo Lula ele não tem aí cumprido com as promessas que fez ao povo indígena, né? O programa Fator Agro do próximo domingo, ele vai ao ar a todos os domingos, será especial mostrando os indígenas que o PT não quer que você conheça. É o pesadelo do PT, esses indígenas aqui, tá?
livres, com liberdade econômica, que não são tutelados por ONGs europeias e não são usados como massa de manobra. E nós temos um trechinho aqui da chamada do próximo programa Fator Agro. Hoje no Brasil, nós somos os primeiros, né, indígenas produtores com grande escala, né, porque nós trabalhamos dentro do nosso território, né, uma quantia de mais de 20 mil hectares. Né. Na época de 80, de 90, o nosso pessoal tinha uma vida bastante difícil, né, bastante sofrida dentro desse imenso território que nós temos, né. Então, as nossas lideranças, os nossos líderes antigos, né, eles ficavam olhando, né, do outro lado via lá, né, tudo, né, aquela mordomia, né, aquela qualidade de vida, e nós dentro, né, morrendo, né, de fome. A nação dos Halit Pareci prosperou graças ao suor do trabalho deles, que não dependem mais do assistencialismo, produzem em suas terras e hoje são eles que contribuem com o desenvolvimento do município e de suas aldeias. E nossa cultura ser bem preservada ainda, né? Nem que a gente está assim, nós não deixa de esquecer nossa cultura, ela é sempre preservada. Gente, se vocês acham que acabou, tá só começando a nossa aventura. Olha o lugar onde nós chegamos. Dá uma olhada nesse visual. Primeira vez que eu venho aqui, estou me sentindo realizada de poder conhecer o lugar. A pintura é maravilhosa, é a realização de um sonho, né? De você poder fazer essa arte no corpo. A Maiara pôde me atender e ela é uma artista de mão cheia, porque ficou maravilhoso. Não dá vontade nem de tirar, porque é lindo. E o lugar também é maravilhoso. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui. Pretendo voltar mais vezes para aproveitar mais tempo. Nós somos abençoados por nosso Enor e nosso Deus, né? Por viver, nascer aqui, né? E crescer nesse lugar maravilhoso. É isso aí, pessoal. Vocês acompanham este programa no próximo domingo, às 9 da manhã. Um programa excelente, onde a jornalista Berenice Leite fez uma reportagem magnífica com as tribos, né, as aldeias aí que são independentes. Deputada, eu quero te fazer uma pergunta. Por que índios, né, aldeias independentes, são o pesadelo do PT e da esquerda? Bom, eu diria que isso não é um pesadelo, né, apenas para a esquerda, ou um pesadelo, eu acho que é um pesadelo para várias organizações não governamentais, é um pesadelo, inclusive para outros países que querem continuar segregando a povos indígenas. Obviamente, o indígena tem sido utilizado por essas organizações, né, e inclusive pela esquerda, para utilizá-lo como algo a ser manipulado, e com isso vem condenando esse povo a continuar vivendo em 1500. Então, muitos lucram com essa miséria. Então, no momento em que o indígena passa a ser independente, ele passa a falar por si só. E falando por si só, ele não vai precisar de interveniência de outras pessoas. E isso é muito prejudicial para quem lucra, né, com a pobreza, com a miséria do indígena. Excelente, excelente. A esquerda, ela tem não só a esquerda, mas também as ONGs, né? As ONGs que ficam em cima das tribos, que ficam em cima das aldeias, que ganham, que lucram muito com isso, estavam inquietas durante o governo do nosso querido Bolsonaro, né? Que acabou com a mamata desses aí. Agora voltou com tudo, né? Eu quero agradecer aqui a presença. A deputada quer falar alguma coisa? Sim, o mais interessante que a gente precisa observar nesses casos é que quem
quer que o indígena continue isolado no meio do mato, tendo que matar carapanã no próprio corpo. Essas pessoas estão tomando banho de água quente, essas pessoas bebem água gelada, a maioria tem plano de saúde, pode a qualquer momento ser socorrido e ir para um hospital. Inclusive, existem indígenas que vivem na cidade, que também estão dentro de apartamentos bebendo água gelada e que condenam o seu povo a viver em 1500. Veja, eu também tomo banho de água quente, eu também bebo água gelada, eu moro em um apartamento, né? E eu quero que meu povo tenha as mesmas condições que eu. Então, a sociedade precisa observar que ela tem criado, na sua concepção, um ideal imaginário para um povo. Então, indígena só pode ser indígena aquela pessoa que está vivendo como se tivesse em 1500? Então, o que é indígena para nós? Né? Será que é um povo que descende de uma civilização pré-colombiana? Se hoje nós pudermos auferir, inclusive, se todos vocês fizerem exame de DNA, todos vocês têm sangue indígena. Todos vocês descendem dessa civilização pré-colombiana. Ainda tem uma outra questão. O que muda entre vocês e a maior parte da sociedade indígena é o tempo cronológico, científico e tecnológico com o qual nós vivemos nesse momento. Por exemplo, se vocês tentarem falar com meu pai não fala português, minha mãe não fala português. Então, eles vivem como se estivessem numa percepção linguística de um outro tempo. Por exemplo, o meu irmão foi para a faculdade e ele sentiu uma grande dificuldade em falar português e escrever o português. Ele entrou numa depressão profunda que ele queria se matar porque ele havia ficado reprovado numa prova de português. Vejam, então, como é que nós estamos levando essa questão indígena? Se nós voltarmos um pouquinho e observarmos a parte histórica, nós vamos perceber que o país só foi colonizado porque a outra sociedade dominava ciência e tecnologia. E o indígena, naquela época, que não dominava ciência e nem tecnologia, ele foi subjugado. E como é que nós vamos manter esse povo ainda, neste momento, no século XXI, em 2024, como se eles estivessem em 1500? Justamente num período onde se domina ogivas nucleares? Então, vejam, nós estamos condenando um povo ao esquecimento e condenando um povo para que ele viva no passado. E isso não pode continuar acontecendo. Excelente. Condenando o povo que pode ser livre de tomar suas decisões. Porque a gente sabe que tem pessoas que querem viver naquela simplicidade dos seus antepassados e tudo, quer manter, né, aquelas raízes, e tem as pessoas, assim como nós, que têm que ter direitos, que têm os direitos e querem que esses direitos sejam cumpridos na vida dela. Eu agradeço a participação da deputada aqui. Eu vou liberar a deputada que tem um voo já. Exato. Muito obrigado pelos esclarecimentos e que Deus abençoe a caminhada da senhora e que consiga muito mais vitórias pela frente. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite, deputada. Eu quero agradecer, antes de passar para os nossos comentaristas aqui, a presença do meu amigo Bernardi, José Carlos Bernardi, grande jornalista que está aqui nos visitando aqui no canal, está aí no chat. Bernardi, um abração para você, tá bom? Pessoal, vai deixando o like, compartilhando, nós precisamos, o Fator Político precisa de você. Como vocês sabem, este aqui é um canal independente, o nosso jornalismo é independente, e como sendo independente, nós não temos apoio governamental, nós não temos apoio de grandes empresas, a gente tem somente o seu apoio aí de casa, tá bom? Se você puder fazer um Pix para ajudar aqui os nossos jornalistas independentes, a nossa equipe, né, Alessandro, Alan, que está ali por trás das câmeras, Pix, a chave Pix é essa aqui, ó, fatorpoliticobr@gmail.com, fatorpoliticobr@gmail.com, e tem o QR Code também que você pode apontar o seu celular, o que for mais fácil para você, qualquer valor será bem-vindo. Agora,
Passando para os nossos participantes, começando agora pela Eduarda, sobre a situação dos indígenas no Brasil, dessa excelente reportagem que a nossa querida Berenice Leite vai trazer domingo, dia 9, domingo às 9 horas da manhã. Você já marca aí no seu relógio para você não perder essa grande reportagem. Eu quero saber, Eduarda, o que você acha sobre as ONGs, né, e a esquerda que usa os indígenas como pauta para manter eles debaixo aí de suas tutelas. O que eles ganham com isso? Ganham rios de dinheiro, muita autoridade, meios de ação. Enfim, é quase uma indústria, se dá para a gente chamar assim, sabe? Praticamente um cartel. Porque a deputada, eu gostei muito do exemplo que ela citou, né? Banho quente e água gelada. Qualquer pessoa quer isso. Qualquer pessoa quer um micro-ondas, uma geladeira, um fogão. Qualquer pessoa quer uma TV, um celular. Qualquer pessoa quer isso. Mas as ONGs, para se manterem com o poderzinho que elas têm, se manterem com os bolsos cheios, fazem questão de manter grupos indígenas vivendo como bichos no meio do mato. Vivendo como bicho, matando capivara, tomando banho em riacho, ficando doente, né? Não adianta nada, no dia da posse, o Lula subir a rampinha dele, de bracinho dado com o indígena, sendo que no governo dele está morrendo muito mais Yanomami do que antes. Sendo que no governo dele, o cacique Tsererê foi preso, quando indígenas não podem ser presos normalmente aqui no Brasil. De nada adianta subir com o índio a rampa. E o caso dos Yanomamis é perfeito para mostrar como que realmente não existe nenhum tipo de importância, nenhum tipo de preocupação real. Vamos lá. Essas tribos, qualquer um que veja qualquer tipo de documentário sobre tribos indígenas consegue ter qualquer mínima noção do quanto é dificílima a condição de vida na maioria absoluta das tribos. Óbvio que algumas doenças se espalham mais rápido. Óbvio que a fome, a sede, a desnutrição, a desidratação, a disenteria são mais comuns nesse tipo de lugar. Nenhum governo vai conseguir fazer com que essas mortes, como dos Yanomami, por exemplo, cessem. Nenhum governo, do Bolsonaro ao Lula. O problema é que, quando morria um índio que fosse durante o governo Bolsonaro, a mídia dizia que a direita brasileira estava com descaso, inclusive Bolsonaro foi acusado de genocídio do povo indígena. No meio da... Eu lembro que, se eu não me engano, foi na época da CPI da Covid, que muitas acusações foram feitas, muitos pedidos de impeachment foram organizados contra o Bolsonaro, e uma dessas acusações, um desses pedidos envolvia genocídio do povo indígena. Só que hoje em dia, a gente já está aí há mais de um ano com o governo Lula. Não tem como dizer que é reflexo de governo Bolsonaro. E eles continuam morrendo, em quantidades até maiores. Tanto nada está sendo feito para diminuir essas mortes, quanto a mídia está caladinha, porque agora, aparentemente, a morte deles não é mais um problema. Eu falei do cacique Tererê e tudo mais. Agora, sobre esse trechinho que vocês mostraram, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que tanto a mídia tradicional quanto partidos e militantes de esquerda pintam uma dicotomia: indígenas versus agronegócio. Você pega as novelas, por exemplo, toda novela que a Globo faça, que tenha tribos indígenas e coisas do tipo, o vilão da novela é um agricultor, né? Ou um garimpeiro. É sempre assim. E esse trecho que vocês passaram do conteúdo que vocês vão reproduzir mostra justamente indígenas trabalhando com agricultura, trabalhando na terra, trabalhando para o agro, fornecendo comida para as pessoas e tendo dignidade na vida deles. Outro ponto que eu também achei muito legal é a menina bem branquinha indo visitar o lugar e saindo de lá com trancinhas no cabelo, com acessórios da cultura indígena, com maquiagem da cultura indígena. E quem está fazendo isso nela é justamente uma indígena da região.
E provavelmente ela lucra muito com isso. Isso me lembra muito daquela questão da tal da apropriação cultural, que todo mundo sempre fala, né? Vocês se preparem, quando vocês passarem esse conteúdo, vai ter muita gente falando disso. Isso é apropriação cultural. E, sinceramente, que seja. Culturas são feitas para serem aproveitadas. Culturas são feitas para que pessoas que não fazem parte daquela cultura as conheçam, as aproveitem, se divirtam, conheçam. Se fosse assim, eu, por exemplo, não poderia comer comida mexicana, não poderia comer comida japonesa. É apropriação cultural. Eu estou me apropriando do cardápio deles. Então, assim, a cultura é feita para ser compartilhada. Então, essa é mais uma perspectiva errada que a esquerda tem, tanto quando a gente fala de culturas afro, quanto quando a gente fala de culturas indígenas. Ninguém pode relar. Ninguém que seja de fora pode fazer. Isso é mais uma forma de você fechar essas culturas em bolhas que são dominadas por essas ONGs que têm interesses exclusivamente financeiros com essas populações. Então, eu acho incrível a gente ver índios se libertando daquela coisa, como a deputada falou, de viver como estivesse nos anos 1500 e tendo um pouco de dignidade, banho quente para tomar, água gelada para beber, se quiser. Eu acho incrível ver essas pessoas trabalhando como agricultores, tendo independência financeira, sem depender de assistencialismo de ONGs e do governo. E eu acho incrível ver a cultura dessas pessoas sendo espalhada para quem vem de fora para apreciar. Então, a gente talvez consiga ter progressos muito bons com relação à cultura indígena, mas nenhum deles é graças a ações do nosso governo federal. Porque nesse governo federal, a gente tem Yanomami morrendo a rodo e os números não estão nem perto de diminuir. E o governo não está nem perto de se importar. Excelente, eu lembro muito bem, acho que no começo depois que o cara subiu a rampa lá, que ele começou, né, com toda a sua conversinha da carochinha, ele foi até os Yanomamis e mostrou a situação deles, dizendo, claro, a culpa é de quem? Do Bolsonaro, né? A culpa era dele, que os Yanomamis estavam morrendo e que ele iria ajudar e que aquela situação iria mudar, e aí os seus vermes que apertaram o 13 com força ficaram loucos, ficaram ensandecidos. Olha aí, seus gados, vocês aí, olha só, ele chegou aqui para mudar a vida dos indígenas. O fato é que eles não querem realmente que os indígenas sejam livres, assim como ele não quer que você, pobre, saia do Bolsa Família, tá? E aí eu pergunto, olha aí, o nosso amigo Diogo Forjaz está aqui também na live. Seja bem-vindo, meu amigo. Aí, ó, às 8h30 começa a live dele lá. Meu amigo Caivano, eu queria saber de você, o governo Lula, ele vai cumprir comprometido aos indígenas no começo de seu mandato? Ou não? Ou vai ficar a mesma coisa? Ou vai piorar a situação dos indígenas? Não, claro que vai cumprir. É um governo reconhecido por cumprir todos os seus acordos. Como é que você pode fazer uma ilação leviana dessa às 20h20? Me perdoe, Bom, me perdoe. Ironia à parte, né, Mário? Ainda bem que nós nos entendemos. É evidente que a última preocupação desse desgoverno é cumprir qualquer tipo de acordo, né? Qualquer acordo que ele participa, eu vou dar um exemplo mais recente, que é em relação a Itaipu, um acordo que está aí na pauta já há bastante tempo, desde o começo do ano passado, porque Itaipu é binacional, como todo mundo sabe, é uma parceria Brasil-Paraguai, e o Paraguai ficou de 73, quando ela terminou, né, começo de 74, até agora, o finalzinho de 2023, comecinho de 2024, pagando a dívida, porque eles não tinham dinheiro para colocar para a construção de Itaipu. O Brasil adiantou e, por isso, teve o privilégio de negociar, de uma maneira até desproporcional, o valor da parte que cabia a energia elétrica para Paraguai, que a gente se utilizava. Pois bem, agora isso depende de uma negociação. Sentarem-se à mesa e resolver qual será o valor do kilowatt ou do megawatt. E eles não conseguiram. Depois de 2 horas conversando... Aliás, eu imagino o sacrifício que deva ser sentar-se à mesa onde o Dilma esteja.
deve ser uma coisa para lá de intragável. Então, eu quero acreditar, né, essa falta de acordo, não a incapacidade do Dilma elegido de fazer qualquer acordo e de cumprir qualquer acordo, mas, na verdade, a falta de estômago que deve ter tido o presidente paraguaio para aguentar 2 horas sentindo um bafo de onça. Isso posto, vamos voltar para os Yanomamis e a esse exemplo maravilhoso que a gente acabou de ver da reportagem da Berenice, né? E é por isso, aliás, fazer um elogio aqui, que eu sou fã da deputada federal Silvia Wayampi, porque ela não mede as palavras, ela diz a verdade. E é isso que eu tenho pregado em todos os lugares que eu tenho participado. Nós, de direita, temos o dever de não incorrermos no mesmo erro que a gente acusa a esquerda. Ideologia é a refutação da realidade. Então, não refutemos a realidade, enxerguemos-la como ela é. Olha lá, não usei mesóclise não, tá? Olha só, a grande questão aí é, como a Eduarda falou, nós temos o pressuposto de você utilizar a possibilidade de turismo, que, aliás, é muito mal explorado no Brasil, com um potencial enorme. Quando você bate o olho ali, você pensa estar em Foz do Iguaçu, por exemplo, né? Tamanha beleza que você viu ali naquelas águas, naquela queda d'água. E fora o que ela chamou atenção, que são aquele meio de você cumprimentar a pessoa que vai te visitar. Tem muita gente que paga muito caro, por exemplo, para ir ao Havaí, dançar hula-hula e colocar esse colar de flores. Então, por que não pagar aqui no Brasil? Pague mais barato o avião para você ir até uma terra indígena como essa e usufruir de uma cultura que está nos seus antepassados, como disse a deputada Silvia. O brasileiro tem que começar a dar valor àquilo que é dele. Penso eu que seja exatamente isso que nos falte. É por isso que nós chegamos até aqui. E para finalizar, quanto à questão aí de você libertar, né, os indígenas, como também a deputada acabou de falar, eles têm todo o direito disso. Né? Lembra aquela história do índio quer apito, se não der pau vai comer? Não, índio quer banho quente, índio quer água gelada, índio quer frigobar, índio quer ar-condicionado, como qualquer um de nós, somos todos seres humanos. Ou vale o artigo 5º da Constituição, o caput, somos todos iguais perante a lei, ou realmente a gente vive ainda num período de barbárie, Mário.